Na última semana participei da Convenção Maranata, que ocorreu em Brasília e foi feita pela Igreja Adventista para quase ou mais de 20 mil jovens de toda a América Latina. Na realidade, não haviam pessoas somente da América Latina, porque 18 países se fizeram presentes, incluindo o México, a Índia, o Canadá e também o Iraque. E recentemente eu também fiz um vídeo falando sobre como você pode se manter motivado para aprender o inglês ou qualquer outro idioma. E uma das dicas que eu dei é que você deveria encontrar o seu porquê, o motivo pelo qual você quer aprender esse idioma. Se você não lutar para encontrar esse porquê, facilmente você vai desistir do seu objetivo e não vai aprender a se comunicar em outra língua. E nessa convenção eu acabei descobrindo 3 porquês ou pontos fundamentais que eu notei sobre como saber outros idiomas permite que você tenha acesso a oportunidades incríveis. Com certeza, saber um outro idioma vai permitir que você tenha experiências quando você está viajando que são completamente ricas e significativas. E basicamente a sua conversa com as outras pessoas vai ser mais autêntica. O inglês nessa convenção que eu fui faz uma semana foi útil para mim, principalmente para me comunicar com um rapaz do Iraque que estava lá. E apesar dele saber o português, eu comecei a interagir com ele em inglês. E foi muito legal porque eu descobri que ele está no 2º semestre de teologia e que além do inglês e do português, ele falava mais 2 idiomas. Ele até me ensinou algumas coisinhas lá no idioma dele, mas eu não consegui gravar, viu? Não deu certo. Inclusive, ele trollou lá umas amigas minhas porque a gente tava conversando e depois elas chegaram e elas notaram que a gente tava conversando em inglês e ele continuou conversando em inglês com elas e depois do nada ele começou a falar português. Então ele tava dando a entender que ele só falava inglês e depois ele começou a falar nossa língua, foi muito legal. Editando, eu também lembrei que ele veio aqui para o Brasil para poder fazer missão. Ele vai passar as férias aqui no Brasil, passando pelas igrejas, contando a experiência dele e depois ele vai voltar para o Iraque para poder continuar estudando. Mas por que falar outro idioma, não só o inglês, te capacita ou te permite ter melhores experiências quando você está viajando? Porque nessa convenção, os 2 principais idiomas eram português e espanhol. E eu não sabia falar espanhol. Tinham diversas pessoas de outros países que se comunicavam somente em espanhol. E quando eu precisava me comunicar com essas pessoas, eu falava português, ela falava espanhol, e aí a gente tentava ali. Todo mundo recebeu o dom de línguas, viu? Porque era possível compreender as pessoas. Era com certeza um pouquinho mais difícil, mas eu sei que se eu soubesse falar espanhol, eu teria tido uma experiência bem mais relevante nessa viagem. E daí foi nessa viagem que meu coração ficou muito ansioso para aprender espanhol. Eu quero muito me tornar poliglota e talvez tenha chegado o momento. Eu vou separar um tempo para começar a estudar espanhol, porque eu entendi a real necessidade de falar essa língua e que eu sei que vai ser muito, muito útil para o meu futuro, com base nos objetivos que eu fui desenvolvendo conforme essa convenção, inclusive. Então, quem sabe daqui a um ano vocês vão ver eu fazendo vídeo em 3 idiomas. Imagina que legal! Em segundo lugar, saber outro idioma também abre portas para os seus estudos. Geralmente, quando a gente pensa em universidade ou fazer algum curso para nos aprimorar em alguma área, nós consideramos unicamente o estudo no nosso país, por diversos motivos, porque muitas vezes a gente não é incentivado a estudar fora, ou porque a gente pensa que é muito caro, porque na realidade a gente pensa que é impossível ir para outro país estudar. Mas se você sabe outro idioma, o idioma daquele país que você pretende estudar, isso se torna muito mais simples. Se você fala o inglês, por exemplo, você pode considerar estudar em outros países que têm a língua inglesa como a principal ou como uma das línguas que as pessoas falam. E foi isso que um dos pastores me indicou no workshop. Eu fui em 2 workshops, o de serviço voluntário adventista e o de empreendedorismo. E no de serviço voluntário, o pastor me indicou que eu tivesse uma experiência fora primeiro antes de ir para a universidade. Até porque se eu tivesse essa experiência, eu poderia decidir se de fato eu ia para a universidade brasileira ou se eu ia para a universidade de fora. Ele também abriu a minha mente assim com relação ao estudo, que não precisa ser 100% em outro país. Há a possibilidade de você começar o seu curso no Brasil e, sei lá, se o seu curso dura 4 anos, você pode fazer 2 anos no Brasil e 2 anos fora.
Isso foi o que me explicaram no stand da Middle East University. Então, além da pessoa finalizar o seu curso na faculdade, conseguir a sua graduação, ela também tem a possibilidade de desenvolver no inglês, porque ela vai estar morando em outro país. E vai ter experiências incríveis com pessoas de diferentes locais do mundo. Pra ser muito sincera, essa convenção e esses conselhos que eu recebi de pessoas que já são experientes, que já têm formação e já atuam na área que eu pretendo atuar futuramente, foi fundamental. Foi imprescindível para mim, porque fez com que minha mente de fato abrisse e fez com que eu fosse capaz de enxergar novas oportunidades. Na minha vida profissional, eu já presenciei as vantagens de falar uma segunda língua. Eu tenho esse canal no YouTube há 6 ou 7 meses e ele começou a chamar atenção justamente porque eu comecei a falar sobre o meu processo de como eu aprendi inglês sozinha. Eu não fiz curso, ou eu não dependi de curso, porque na verdade eu fiz um cursozinho, mas eu não dependi de curso pago. E todo o meu processo de aprendizado, ele foi feito de forma autodidata. E ao mostrar isso aqui no YouTube, isso se transformou em uma fonte de renda para mim. E aí você pode pensar, Luciana, mas eu não pretendo ter um canal no YouTube, para que o inglês vai ser relevante na minha vida profissional? Além do YouTube, você pode encontrar diversas outras oportunidades. Há empresas no Brasil que contratam as pessoas que têm uma segunda língua porque isso será usado. Por exemplo, na área de TI mesmo, é fundamental que um programador ele saiba inglês. Porque se ele souber inglês, ele vai ter mais facilidade no seu trabalho de programação. Isso não se limita à sua área de TI, é relacionado a diversas outras áreas. E se você tem esse diferencial para oferecer para uma empresa brasileira, com certeza você vai estar à frente de outros candidatos. E também é possível ter a oportunidade de trabalhar fora do país, já que você tem uma segunda língua. Na convenção mesmo, eu vou passar muitos vídeos falando sobre essa convenção, porque foi um momento de muito aprendizado, tanto espiritual quanto profissional. Então, eu creio que é muito interessante que eu traga esse tipo de conhecimento aqui para vocês. Mas na convenção eu encontrei, me falaram, na verdade, de um site chamado Vivid Faith. E embora esse site seja voltado para o campo missionário da Igreja Adventista, em que oferece oportunidade para as pessoas trabalharem no campo missionário e ter oportunidade de emprego na área delas, tanto na parte de educação quanto na parte de saúde, por exemplo, ele ainda assim é bem relevante e interessante para que você dê uma olhada depois. Por que eu indico que você dê uma olhada nesse site? Porque muitas vezes a gente novamente acredita que não há oportunidades fora, que é muito difícil, que é impossível, que não tem como. É possível sim, gente. Há oportunidades para as pessoas que querem trabalhar fora, mas para isso é preciso ter um segundo idioma. Para quem é falante da língua inglesa ou para quem consegue aprender outras línguas e se tornar poliglota, as oportunidades de emprego sempre serão melhores. Além de você ter experiências incríveis, você vai sair do seu país com um emprego garantido. Você não vai precisar chegar lá e ficar desesperado procurando uma oportunidade de emprego. Me deram essa ideia de vídeo alguns meses atrás e eu fiquei considerando se de fato eu ia fazer esse tipo de vídeo aqui. Mas eu achei fundamental porque eu notei na pele as vantagens e as desvantagens de falar ou não o idioma. Como eu comentei com vocês, houve algumas vantagens de eu falar inglês ao ir para essa convenção, para essa viagem lá em Brasília. E ao mesmo tempo, houveram muitas desvantagens porque eu não conseguia falar espanhol e eu perdi com certeza em alguns momentos a possibilidade de interagir com pessoas de outros países e ter uma experiência assim diferente. Com certeza não é simples aprender um outro idioma e quando você tem um objetivo assim, um motivo tão profundo quanto esses, como oportunidade de viagens, interação com as pessoas de forma diferente, oportunidades profissionais e no seu estudo também, você prossegue. Você vai prosseguir apesar de todas as dificuldades. Então aqui estou eu para informar para vocês que a caminhada poliglota começou. Eu vou estudar espanhol a partir da próxima semana e eu pretendo usar essa minha nova habilidade no ano que vem em outro evento dos jovens que vai acontecer no Chile. E claro, o espanhol não vai servir só para eu ir em algum evento da igreja e me comunicar com jovens de outros países, e sim para que isso me ajude no meu trabalho que eu pretendo desenvolver futuramente. Que eu não vou dar spoiler aqui. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Aí.